Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e mais lições nos aguardam para um aprendizado perfeito da palavra do Senhor. Por falar nisso, nós estamos aprendendo sobre os primeiros dias do ministério do Senhor Jesus Cristo. O evangelista Mateus, ele registra que Jesus, ao ficar sabendo que João Batista fora preso, ele retirou-se daquela região. Isto é, ele tinha ido da Galileia, sua região, seu domicílio, tinha ido para a Judéia, onde João Batista estava batizando. Ele fora para lá para ser batizado por João Batista, que foi o seu precursor, isto é, aquele que veio pregando e batizando nas águas e anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, isto é, anunciando o seu ministério. E agora o ministério de João Batista chega ao fim. E até a gente diria que o ministério de João Batista, que foi curto, acabou bruscamente. João Batista, que tinha uma mensagem incisiva, e ele foi preso pelo maligno rei Herodes. Isto porque João Batista, que pregava a mensagem de arrependimento e falara dura contra o pecado no sentido geral, mas ele tocou de maneira direta na vida pecaminosa de Herodes, que era o rei. Ele disse: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Isto é, ele vivia uma vida de adultério, de fornicação, e João Batista tocou direto na sua ferida e então, simplesmente, ele mandou recolhê-lo à prisão, ao cárcere. E Jesus, pressentindo que era a hora em que ele deveria entrar em ação, ele saiu daquela região e foi para a Galileia, mais propriamente Cafarnaum. Cafarnaum, que era uma cidade marítima. E interessante que o texto descreve alguma coisa sobre a região, sobre Cafarnaum, e logo em seguida o registro, isto fica claro, que ele começou ali, diz o texto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque
é chegado o reino de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender. Alguns, aliás, a maioria, pergunta por que Jesus começou dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esse reino, até hoje, 2022, até hoje o reino não chegou. Não se esqueça, Jesus não estava pregando uma ilusão, uma mensagem sem sentido, uma mensagem em potencial corretíssima. Mas o que quer dizer é chegado o reino de Deus? O mundo, na época, vivia numa profunda ou em profundas trevas espirituais. Basta sabermos que entre o período do Velho Testamento e o início do Novo Testamento houve um silêncio profético de 4 séculos. 400 anos sem nada de Deus, sem pregação, sem ensino, sem nenhuma voz profética. E agora surgiu primeiramente João Batista e quebrou, foi como que um rasgo naquele mundo de trevas, mas era só o anúncio da verdadeira luz. Como escreveria o apóstolo João, não era ele a luz, isto é, falando de João Batista. Aliás, antes ele disse: veio um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aleluia! Olha aí a clareza. Mas, e o reino que Jesus anunciou? Como que este reino que era chegado aos nossos olhos, no sentido literal, ele não chegou. Jesus estava falando de modo misterioso, enigmático, que para entendermos, precisamos entender profecias, precisamos entender as raízes, tanto históricas como proféticas. Conforme já falei, 400 anos sem profetas, sem mensagens proféticas. E agora, quando o tempo dos gentios, isto é, o tempo do governo do homem, estava para começar. Agora, quando Deus estaria executando o seu propósito, ou começando a executar o seu propósito, da maneira como ele havia prometido lá em Gênesis 3:15. O homem, o descendente da mulher que ele tinha prometido lá no Éden, já tinha nascido
o homem perfeito. Jesus tinha nascido agora. Deus não era o Deus de longe, não era simplesmente o Deus sobre o povo, o Deus na nuvem, mas era o Deus conosco, o Emanuel. Ele tinha nascido e agora ele começa o seu período majestoso ministerial. Então, ele começa dizendo que o reino de Deus estava chegado. Ou, em outras palavras, chegando. Lembre-se que quando ele pregou na sinagoga em Nazaré, e ele leu aquela profecia de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. O ano aceitável tinha chegado e eu digo-lhe, o ano aceitável é hoje. Nós estamos neste ano aceitável. Este ano aceitável, este ano não que Deus tem que aceitar o pecador. Aliás, não que o pecador deve ser apelado, ficar sob apelo. Aceite a Jesus, que parece uma pregação correta, mas tem lá suas falhas, mas é pelo contrário, que Deus aceite os pecadores. É hora do homem chegar a Deus e dizer: Deus, eu estou arrependido da minha vida pecaminosa. O Senhor me aceita? E Jesus começou então anunciando esse tempo, o ano aceitável do Senhor. No próximo vídeo, vamos ver as delícias desse ano aceitável do Senhor. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.